Pessoal, vamos voltar. A gente tinha falado aqui, ou seja, na parte da manhã a gente estava falando um pouquinho da ideia de identificar a necessidade. A gente não sai correndo atrás de qualquer conhecimento, tem que saber exatamente o que a gente vai investir, porque é custo e é perecível. Não é vou armazenar e aquilo ali vai ficar parado para sempre. Em pouco tempo, eles se tornam obsoletos. E dada aquela realidade que a gente falou, da própria a sociedade que a gente vive hoje, se torna obsoleto muito rápido. Né? Tem áreas aí que se você olhar qualquer coisa com mais de 2 anos, é como se olhasse coisa 10 anos atrás, ainda mais em termos de tecnologia. Porque você vê o pessoal falando assim, isso aqui é impossível fazer 1 ano depois, 2 anos depois, não, já fizemos e já está pronto aí. Então assim, a gente precisa, na medida que a gente já tem o que a gente precisa, já sei qual é a informação que eu preciso, qual é a linha. Você vê que nossos exemplos aqui não é nenhuma informação muito rebuscada, não. Às vezes, para trabalhar, eu preciso de informações simples, agendamento, vagas, disponibilidade, informações sobre pessoas matriculadas na faculdade, dados básicos para a auditoria. E aonde que a gente acha essas informações? Na maior parte das vezes, ela já existe dentro da própria empresa, dentro da própria organização. Mas assim, eu preciso de alguém especializado nisso, eu preciso de uma solução para um determinado problema. As pessoas que estão ali no dia a dia sabem. Você vê que vocês aqui, bem ou mal, fazem parte da linha, todo mundo trouxe o processo da sua área de atuação. E não só vocês conhecem o processo, como já conhecem a solução. Ou seja, você já tem uma ideia do que deveria ser feito, já tem uma proposta na ponta da língua. A gente não ficou aqui elaborando horas. Em geral, quando você ouve as pessoas, você já vê que elas trazem solução. A gente acabou de implantar e está fechando agora o primeiro projeto que a gente fez aqui de gestão de inovação aberta com os servidores. A gente apresentou alguns problemas e os servidores vieram com soluções para determinados temas. Ou seja, é uma prática salutar a organização ouvir seus funcionários. Eu sei que a gente, volta e meia, a gente acha que tem a solução, acha que tem a melhor solução, mas quando você transforma isso numa proposição, num problema único, você vê que para o mesmo problema tem diversas soluções. Por exemplo, estamos discutindo aqui segurança. E aí? Quais são as opções que a gente tem, então, para resolver o problema de segurança no Rio? É só botar mais polícia? É a única solução? Não. E se a gente for conversar aqui, cada um tem uma solução diferente. Mais educação, mais política, legaliza as drogas, sei lá, monitoramento, como eu estava falando ontem, monitoramento de câmera 24 horas, vamos fazer o Big Brother. E o interessante é que assim, cada pessoa que tem um background diferente, geralmente ela traz uma visão diferente. A gente tem esse hábito, ou seja, se a gente fala assim, eu preciso melhorar, qual é o maior problema da sociedade? Como tem o pessoal de saúde aqui, saúde é importante. Educação, você tem que educar. Cada um, e isso não é uma coisa induzida. A gente tem essa tendência a usar o nosso ferramental para solucionar nossos problemas. E geralmente quando você fica focado só no que você acha que é a melhor solução, por causa do teu background, você jura que, olha, o problema para o Rio de Janeiro é a saúde, a gente tem que mexer com saúde. Você vê que não. Até a questão, por exemplo, saúde. Como que a gente melhora a saúde aqui no Rio de Janeiro? É só botando mais médico, mais hospital, mais posto de saúde? Não, às vezes você tem outras alternativas. Até a questão da alimentação, saneamento básico, alguma coisa impacta ali. Até a questão da educação básica em termos de postura tem ali. Assim, vale a pena vocês ouvirem e ouçam essas diferentes especialidades. Os clientes, ou seja, no nosso caso seria a sociedade. É raro a gente se preocupar qual o impacto, ou seja, qual a percepção do impacto dos nossos produtos e serviços na sociedade. Se minimamente perguntasse para aquele senhorzinho que for dando 10 voltas para pegar o exame, tá bom para você? Você gostou do serviço? Ou seja, se você ouvir, ele provavelmente tem a solução. Não só ele vai te apontar aonde, mas provavelmente a sociedade tem essa ideia de como solucionar. A gente é meio que fechado, né? Ou seja, a gente se escuta, pensa interno, mas dificilmente você vai lá e procura a sociedade para entender. Ou seja, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, como eu posso atender melhor. E volta e meia a gente gasta um dinheirão para melhorar uma coisa que a gente acha que é o crítico, quando na verdade não é. Tem um exemplo clássico em termos entre a engenharia e a psicologia, que uma empresa estava com um problema de reclamação, todo mundo achava que o elevador do prédio demorava muito. Então tinha 2 elevadores e tinha uma reclamação constante que ninguém aguentava mais, tinha fila.
Aí, ou seja, chamaram engenheiro. O que o engenheiro falou? Precisamos instalar mais um elevador, vamos trocar o maquinário, a gente vai reduzir isso aqui de uma espera de 1,5 minutos para 1 minuto, e esse projeto custa aqui 10 milhões. Ah, tudo bem. Aí chamaram também o psicólogo. Aí ele foi perguntar pro pessoal. Aí depois que ele entendeu aquilo, o que você faz? Ele falou assim, não, faz o seguinte, bota um espelho atrás do elevador e bota uma televisão ali passando o Bom Dia Brasil. Ou seja, solucionou o problema. Porque, na verdade, o problema de você ficar chateado de esperar 2 minutos ou 3 minutos não tem muito a ver com o tempo. Não é 1 minuto da tua vida que vai te matar ou não. Mas o que você faz nesses minutos? Passar 1 minuto, 2 minutos olhando para o número e ver que ele está subindo ainda para o 30 para voltar, gerava uma ansiedade muito grande. Se você dilui isso, bota um espelho, a pessoa vai lá e se arruma. Bota na televisão, o cara se distrai. Você resolveu o problema em termos de satisfação, não de ser mais rápido. E como falou, o engenheiro ele vê, é um problema de tempo, precisa reduzir tempo. Então ouçam os clientes que volta e meia você consegue a mesma solução em outros aspectos. Né? O exemplo que a gente está dando aqui várias vezes. Não é necessariamente o tempo na fila, não é o tempo de atendimento. Tem mais a ver com a previsibilidade. Né? É normal, ou seja, é comum você tentar agendar alguma coisa, um médico hoje, só ter para 5 dias, 10 dias, né? Tirando se for emergência. E na maior parte das vezes, quando é para um oculista, alguma coisa, não é nada que você vai ter um grande problema. Mas o importante é essa previsibilidade. Publicações externas, fornecedores. A internet hoje é uma grande fonte, como a gente falou, não só de informação básica, mas hoje você tem muita coisa em termos de qualidade. Né? Em última análise, consultorias, ou seja, pessoas que já estão especializadas em aplicar aquele conhecimento, aquela linha. Relatórios financeiros, universidades. Ou seja, você tem uma série de locais que você pode buscar. Hoje a diferença é, as informações hoje elas estão mais acessíveis e mais baratas. Né? Ou seja, antes de você conseguir produzir o conhecimento, como a gente falou, a gente pode adquirir ou eu posso produzir. Quais são as principais dificuldades? Primeira coisa, produzir consome tempo. Para eu dar essa aula aqui, eu tenho que parar, revisar, preparar material, volta e meia, elaborar uma apostila. Então, assim, você precisa dedicar tempo para produzir esse conhecimento. E ele, como a gente falou ontem, se você não tem esse tempo reservado, a empresa reconhece o valor, o que você deve fazer, na prática, parar tempo para produzir conhecimento, eu não estou fazendo outras coisas que na prática vão ser avaliadas. O valor do conhecimento não é claro por indivíduos e equipes. Né? Fica difícil mensurar, a gente está discutindo isso em termos de avaliação do treinamento. Qual é o benefício que vai trazer para a minha equipe ou para outra se eu parar eles para fazer um treinamento? Não é uma equação tão direta, ou seja, não é treinei hoje, amanhã eles estão melhores. Nem todo mundo está melhor, nem todo mundo está na mesma linha, nem todo mundo que aprendeu vai ter aquela linha, vai ter eu vou produzir um modelo, fazer uma externalização de conhecimento, mapeando meu processo. Não necessariamente vai trazer, vai ser adotado, vai colocar. Esse conflito com as metas de setores, isso aqui, como a gente falou, é muito comum. Se você olhar, quantos de vocês na avaliação de desempenho tem um item específico de se vocês transmitiram, registraram o conhecimento ou treinaram outras pessoas? Quem tem isso na avaliação de desempenho? Tem como meta, explicitamente, você tem que externalizar seu processo, dizer como você faz ou treinar outras pessoas. Então, como a gente falou assim, só o fato de você não ter isso entre suas métricas de desempenho, na verdade eu te puno cada vez que você para fazer isso. Ou seja, no mínimo é um tempo seu. Você fala assim, você tem que fazer tudo o que eu te pedir, atender paciente, fazer processo, fazer alguma coisa, e arrumar tempo que você se vire para fazer essa questão. Então, esse conflito não é que ele proíbe, mas só dele não estar previsto, ou seja, só te avalio por processo, só por atendimento médico, na verdade, toda vez que ele para, eu puno ele, porque não tem como se fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu estou aqui dando aula, ou eu estou fazendo processo. E a prioridade acaba sendo baixa, né? Ou seja, se você não tem essa urgência, diferente do nosso ganha-pão do dia a dia, cadê meu apagador? Né? Ou seja, todos nós temos nosso processo básico. Voltar para a nossa caixinha aqui. Ou seja, atendo paciente, faço minha triagem,
faço meus exames, faço meu diagnóstico e tratamento. Aí sai meu paciente desse lado. Esse aqui é o que a gente chama de nossa atividade fim, cada um vai ter o seu específico. É o nosso dia a dia, é o nosso ganha-pão. Se qualquer uma dessas atividades parar, você não entrega o produto final, é como se você não estivesse funcionando. Não basta eu triar se alguém não faz exame, ou se faz o diagnóstico, aplica. Outras atividades, como planejamento, capacitação, questão do transmissão de conhecimento, ou seja, registro de conhecimento, inovação. Isso aqui são processos à parte. Ou seja, eles trazem insumos para mudanças nesse aqui de cima, mas eles não são essenciais. Se eu não fizer meu planejamento estratégico, meu órgão para. Se eu não treinar meus técnicos, amanhã meu serviço para. Não. O que acontece com todas essas linhas é que é como se fosse um investimento no longo prazo. No BSC, esses produtos, eles entram como se fosse alicerce numa perspectiva que eles chamam assim, aprendizado e crescimento. Você vai focar todo o treinamento pessoal e você não vai ter um impacto no curto prazo. Um médico que amanhã não fez um curso não vai deixar de aprender. Só que se ele não faz nenhum treinamento em 5 anos, 10 anos, daqui a pouco ele está receitando remédio que não existe mais. Está fazendo procedimentos que já passaram a ser condenados. Então, assim, esses investimentos não são prioritários, porque a frase daqui de cima é: estou apagando incêndio. Quem já ouviu isso? A gente não pode fazer nada, porque aqui todo dia o incêndio, todo dia eu apago o incêndio. Né? E se você não para fazer um pouquinho da parte de baixo, vai ser sempre um incêndio. Você não vai acertar o teu processo, não acerta o teu fluxo, você não capacita as pessoas. Mas ele, de certa forma, ele tem essa prioridade baixa, porque o incêndio, se faltar qualquer coisa dessa, eu não funciono amanhã. Isso aqui eu não funciono, aquela coisa assim, daqui a 5 anos eu já não existo, mas daqui a 5 anos é problema da outra gestão, vamos embora. Então, assim, é difícil você convencer essa linha. Oi. Claro. Sou solidário com sua dor também. Assim, não tem muito o que fazer. Aqui a escola passa pelo mesmo problema que eu estou falando. E faço um desabafo aqui. Na verdade, embora a gente queira priorizar os efetivos, os comissionados são os mais interessados no curso. Quando você acaba pegando ali, o órgão, pelo amor de Deus, manda seus efetivos. Não, tem comissionado que está doido para vir, o efetivo, a prioridade é lá embaixo. No mínimo, ele fala assim, eu tenho mais 30 anos para fazer esse curso, eu espero. O comissionado, ele pelo menos está preocupado com o seguinte, meu irmão, se eu não faço agora e sou contratado na próxima gestão, eu estou desempregado. E o que a gente, ou seja, não tem muito como você fechar isso, ou seja, você acaba atrelando, o órgão pode atrelar isso para uma linha, mas a gente investir numa estrutura mais permanente, ou pelo menos, que é o que eu falo assim, durante esse período os comissionados que estão ali, que eles deixam no órgão dele, como a gente falou, os fluxos, os manuais, alguma coisa, para quando vier a nova leva, que eu acho que dificilmente a gente vai evitar isso no curto prazo, tem pelo menos uma curva de aprendizado mais acelerada. Né, mas não tem uma solução específica para esse problema, a não ser que a gente mude forma de governo, mude... Aí. E é difícil, ou seja, assim, vamos ser bem honestos, não partam do princípio que os objetivos do funcionário estão automaticamente alinhados com o objetivo da organização. As pessoas realmente, você antes pensa em você, se eu puder reter conhecimento e garantir um emprego, é melhor do que eu transmitir e perder. Mas o que as organizações precisam reconhecer é, se esse funcionário ele é bom e está disposto a treinar outros, é esse que eu tenho que manter. Ou seja, é esse que não só consegue produzir e gerar, como ele também é importante para capacitar. Assim, eu estou falando assim, não tem uma solução no curto prazo. A gente precisava mudar a transparência, de certa forma, dar uma
uma visibilidade, assim como a gente está falando. E já teve casos, por exemplo, o próprio filho do Crivella. Não foi nomeado, né? Como é que está a novela hoje? Né? Ou seja, teoricamente, a política, filho dele, é cargo de confiança, poderia exonerar. No mínimo, assim, o que a gente tem de concreto, não sei a situação hoje, mas de concreto no mínimo você gera uma reação. No mínimo, o político hoje tem que pensar 2 vezes entre botar uma pessoa numa posição que não seja qualificada para aquela posição. Antigamente você nem sabia, né? Ou seja, qual a qualificação da pessoa, o que ela vai fazer, você não tinha nem acesso. Hoje, no mínimo, você consegue avaliar, olha, quem é o secretário, qual é a formação dele, o que ele tem, e acho que com a transparência isso aumenta um pouquinho. Né? Mas, ou seja, o que a gente pode fazer um pouco para vencer essa barreira? A primeira é remover as barreiras. Na verdade olhem para essas políticas, principalmente as que mexem com reconhecimento e recompensa. Como que eu seleciono e admito as pessoas? Como é que eu promovo elas? Como é que eu avalio e recompenso? Isso aqui precisa estar alinhado com o que você realmente quer. Então, vincule as contribuições com a oportunidade de avanço. Então, assim, aquele ali retém o conhecimento, fica ele, ou seja, ele não ensina ninguém, não passa aquele conhecimento, não retém. Ah, não, mas ele sabe, então eu vou promover ele. Na verdade, não, você tem que reconhecer a atitude que você quer e na hora que você for promover alguém, você colocar isso na linha. Reter benefício dos que não contribuem. Enquanto pontos de benefício mútuo. Né? Ou seja, dá para alinhar o interesse do servidor com o interesse da organização. Eles não são autoalinháveis. Vou pegar uma experiência que a gente aplicou aqui no tribunal, quando eu era da área de pessoal. A área de pessoal aqui no tribunal é uma das que recebe, em termos de volume, o maior volume de processo do tribunal inteiro. Aposentadoria, contrato para determinado e pensão. Não é o processo mais complexo, mas para vocês terem ideia, a gente estava com estoque de 26 mil processos. E parado, aguardando no armário. E a gente sabe que de aposentadorias que não vieram ainda para o tribunal, ou seja, ainda precisam entrar, ainda tem 40 mil lá fora. E a gente nem promoveu ainda, embora a gente saiba, a gente nem promoveu porque a gente não consegue tratar elas de uma vez só. E é um setor que tinha uma carência de funcionários. E aí, como você deve imaginar, poucos funcionários, muito processo, nossos funcionários estavam motivadíssimos para fazer. Ou seja, toda vez que tinha chance, ele foge. Né? Abriu uma vaga, abriu uma coisa, o funcionário fugiu. Então o que a gente fez? Olha, não é só, não adianta você só exigir mais trabalho ali. Você precisa alinhar o que você quer com o que o funcionário quer. O que a gente conseguiu fazer aqui no tribunal? Por exemplo, pegou, no caso da linha, estabeleceu metas claras. Olha, o quanto que eu quero de cada servidor. Aí pegou assim, se você não tem cargo, você tem que me dar 4 processos por dia. Se você tem um cargo menor, 5, pegava 7 processos por dia. Ah, mas assim que a gente propôs isso, as reações claras. Não, é impossível, eu não consigo bater essa meta. Olha, se não bater a meta, tudo bem, você vai continuar com a mesma coisa, só vai chegar impossível. Mas se você bater a meta, olha, se você fizer os seus 5 processos por dia, vai embora. Bateu a sua meta, vai no outro. Ah, eu consegui fazer 10. Ah, legal, não precisa vir amanhã. Na prática, eu controlava a pessoa por uma meta semanal. Então, ou seja, se a tua meta é 5, na semana você tem que me entregar 25. Se você tem que entregar 7, você tem ali os seus 35 por semana. E acabou. A hora que você faz, como você coloca, tanto faz. Então, ou seja, a média antes da gente colocar esse sistema de meta eram 2 processos por dia. Todo mundo fazia, em média, 2 processos por dia. E a gente estava pedindo, no mínimo, 4, chegando a 7. Ou seja, é impossível, né? Botamos, primeiro dia, o que aconteceu? Recorde. Todo mundo bateu a meta. Quarta-feira, não tinha mais ninguém ali. Quarta-feira, não, assim, quarta não, quinta não tinha mais ninguém. Quarta, o cara fechou. E aí os mesmos chefes falaram que era impossível. Chegaram 6 e falaram o quê? Tá muito fácil. Tem que aumentar. Entenda o seguinte, aí que é um pouco dessa linha. Assim, qualquer indicador, a avaliação de desempenho, ele é muito rabo abanando o cachorro. Teoricamente, você cria um indicador de desempenho para quê? Para medir o desempenho. Mas não, ele funciona ao contrário. Quando você diz do que você avalia, você condiciona o desempenho das pessoas, a tarefa das pessoas para maximizar aquele objetivo. Principalmente se estiver atrelado a um benefício financeiro, nesse caso, de um benefício de tempo. Né? E entenda assim, para o tribunal, eu consegui mais do que eu tinha. Eu conseguia 2, agora eu tenho 7 processos. Assim, eu sei que dá aquela sensação de, por que ele não fazia 7 antes? Se ele faz 7, ele vai fazer 14. Não, mas eu estabeleci uma meta e eu queria. Ou seja, consegui o resultado que eu obtive. E
para o servidor, o que ele faz com o resto do tempo dele, tanto faz. Assim, peguem vocês, ninguém trabalha 8 horas por dia. A gente chega, vê um jornal, aí vai tomar um café, aí vem um negócio. Tem uma diferença muito grande entre a duração de você aqui e o teu tempo dedicado, ou seja, produção do teu trabalho. Todo mundo é assim. O médico, entre cada atendimento, ele fala com a secretária, toma um cafezinho, vê alguma coisa. Se no final você tem que, o teu importante é resultado de alguma coisa, talvez você escolha. Tem pessoas não, eu quero ficar aqui no tribunal, quero passar o dia inteiro aqui, a semana inteira aqui. Hoje não, olha, eu prefiro passar o tempo com a minha família, concentra, para de ver jornal, faz. Então assim, dá para você encontrar pontos onde você tem o que você quer, ou seja, posso ter compartilhamento de conhecimento, transmissão de conhecimento, e você fornece para o servidor, seja na avaliação, seja na progressão funcional, em muitos casos só reconhecimento. Por exemplo, esse programa de inovação que a gente fez aqui, que foi o Projeto Soma. O que ele ganha com isso? Nada. Você propõe a ideia, seu nome está lá vinculado à sua ideia, pronto. Ou seja, parece que é pouco, mas só o reconhecimento já atrai muitas pessoas. Ou seja, e claro, em última análise você tem pessoas que estão engajadas em termos do espírito, estão no serviço público, vocação, e acha que está aqui para salvar o Estado, alguma coisa, que se automotiva. Mas boa parte não, você precisa achar essa linha. Facilitação, ou seja, você tem que dar tempo e espaço. Você produzir um relatório, mapear o teu processo, propor melhoria, não é algo que você consegue fazer entre as atividades. Você precisa ter um tempo dedicado a isso. Volta e meia, você precisa ter funções dedicadas a isso. Ou seja, pessoas que estão ali não para fazer o trabalho do dia a dia, mas para atuar nessa parte de baixo. Eu confesso que aqui no tribunal, já tem aí uns bons 10 anos, que eu me desloquei para cá. Quer dizer que eu não sou bom em fazer processo? Não, eu consigo fazer processo. Só que, em geral, automatizando, propondo alguma coisa, eu tenho um resultado melhor a longo prazo do que fazendo o dia a dia. Então, vale a pena você ter pessoas que estão mais dedicadas a refletir, ver como melhorar e automatizar e introduzir mudanças, do que alocar um a mais aqui em cima. Apoiar essa transferência de conhecimento implícita, ou seja, volta e meia só de colocar as pessoas em contato. Você ter áreas ali que as pessoas possam discutir, compartilhar problemas, né? já é uma linha. E eventualmente você gerenciar uma rede organizacional, não só dentro da organização, mas com outros setores, com outros órgãos, com outras linhas. E aqui não é só, a gente pensa em rede, você pensa logo em sistema, mas na verdade não. As pessoas terem contato. Hoje já se considera que você é tão bom quanto a rede que você consegue acionar. Você não consegue hoje deter todo o conhecimento, toda a expertise. Mas, por exemplo, se você no mínimo conhece assim, eu não resolvo o problema, mas eu sei que eu consigo pedir ajuda, eu sei para quem colocar, essa pessoa na prática, ela tem um valor maior do que o outro. Ou seja, você não precisa ser bom sozinho, ninguém é bom sozinho. Mas eu sei quem acionar, eu posso colocar, ajudo as pessoas quando eles precisam e eu também posso pedir. Exatamente. Eu tenho, por exemplo, amigos que são de informática, tenho amigos que são mais da parte de direito, e na prática, volta e meia, você juntar todo mundo ali para gerar uma solução. Tem um palestrante, que é o Ludwig, ele fala o seguinte, nunca despeçam o dono da Galgô. O que é isso? Na verdade, quando você olha na empresa, isso aqui na verdade é uma técnica que a gente chama de Social Network Analysis. Você vai pegando as interações das empresas. E geralmente as empresas acabam tendo clusters, ou seja, panelinhas, no vulgo panelinhas, que se interagem, tem uma interação forte entre os membros dela. Pessoas que, o pessoal da área de pessoal fala todo dia, se conecta, se fala. Mas volta e meia, você precisa de informação, atuar junto com pessoas de outras áreas. E aí que volta e meia, você consegue identificar dentro da organização o que a gente chama de nó. E aqui são pessoas mesmo. Qual é a função desse nó? Principalmente fazer a informação fluir desse cara para esse cara, para esse cara, para chegar nessa outra ponta. Se você manda esse cara embora ou não vê o valor dele, a informação simplesmente não flui na organização. Olha, teve uma notícia, tem uma inovação, alguma coisa. Você consegue até medir quanto leva até a organização inteira ficar sabendo. Funciona assim, para fins de teste, boato é a melhor coisa. Solta um boato, vai ter um aumento.
A gente, na época que tinha regionalizadas, eu confesso que eu já fiz isso uma vez para testar minha teoria. Assim, boatos correm, né? Vai ter aumento, já tem alguma coisa. E a gente descobriu assim, quanto mais elaborado o boato, melhor. Falou assim, vai ter aumento? O pessoal cai em descrédito. Falou assim, não, fiquei sabendo que vai ter um aumento de 23,7 incidido só sobre o não sei o que, mas contado retroativo a 2008. É bom que elaborado, você sabe de que é a autoria, né? E você consegue medir quanto tempo que alguém volta para você e fala assim, tá sabendo? Vai ter um aumento assim. Então assim, a gente soltava ele lá em Niterói, o corredor mandava um e via quanto tempo alguém da sede voltava e ligava para você, pô, você está sabendo que vai ter um aumento? Mas por quê? Na verdade vai fluindo pessoa a pessoa. E essa é uma das formas que comuns do conhecimento, das informações fluírem nas organizações. E volta e meia, essas pessoas, que às vezes parecem não ter um valor, ou seja, não é especialista em nada, não tem alguma coisa em nada, é só aquele cara que é amigo de todo mundo. Mas volta e meia, esse aqui é o responsável pela comunicação fluir. Aqui na escola agora está em outro setor, mas a gente tinha aqui a Moniquinha. Uma servidora baixinha, não sei o que, e não tinha uma função muito específica. Mas tudo que a gente precisava, ela conseguia desenrolar. Né? Ou seja, preciso fazer uma contratação, preciso resolver um problema com a informática. Sabe aquela que bota o processo debaixo do braço e resolve? Né? Ou seja, bota debaixo do braço, conhece todo mundo, chama todo mundo de querido e não sei o que, e chega no final do dia e fala assim, tá resolvido. Né? Era um pouco esse nó. Então, assim, é importante a gente ter essa transmissão desse conhecimento e identificar essas redes aqui dentro. E no final, é uma questão de confiança. Né? Isso é interessante, que não é uma coisa fácil. Né? Eu tenho um colega meu, que é lá da COP também, que ele já foi padre, o padre Zeca, não sei se vocês conhecem. Ele hoje é consultor e é pesquisador lá da COP. Ele dá palestras exatamente nessa área de confiança. Ele faz um exercício que eu ainda não tentei fazer, mas imagino o resultado. Ele fala assim, a gente precisa exercitar confiança, confiar no próximo. Ele faz o seguinte, fazer um exercício aqui. Pega o celular, desbloqueia. Agora dá para o teu colega do lado. Ou seja, provavelmente você não confia. Por mais que seja uma coisa boba, você fala assim, vou dar meu celular, meu WhatsApp, ou deixar o outro ver. A gente não tem essa confiança normal, não é normal. A gente se fecha nessa linha. E assim, quando você pede uma contribuição, pede alguma coisa, é importante você ver o que você vai estar fazendo com aquilo. Minimamente com a ideia, olha, se você me dá uma contribuição, tem que ler aquilo, tem que avaliar aquilo, dar um retorno. E na medida, é claro que a gente começa com coisas pequenas em termos de confiança. Mas as redes vão se tornando robustas ao longo do tempo. Aquilo, eu tinha citado ontem, mas por exemplo, as inovações científicas hoje são publicadas quase que imediatamente quando são feitas. E hoje o pessoal compartilha código aberto, ou seja, fiz uma inovação, criei uma metodologia nova. Hoje tem sites como Reddit ou GitHub, o cara publica o estudo dele inteiro. Cheguei aqui com esse resultado, toma aqui pronto para você reproduzir. Por que ele faz isso? Como é que ele confia que ninguém vai roubar alguma coisa? Na verdade é uma questão de tentativa e erro. A rede foi criando confiança, que eu vou pegar teu trabalho, eu vou manter a autoria, eu vou dar reconhecimento. E isso foi criando um ambiente onde essa inovação pôde fluir melhor. Né? Política explícita sobre a utilização dos ativos, então reconhecimento de autoria, como é que é publicado, como é que é preservado. Como falou, publicações individuais para promover a propriedade, no mínimo você reconhecer isso, e valorizar esses laços de confiança. É uma coisa que ao longo do tempo precisa introduzir. Não se iludam, não é uma coisa fácil, tá? Isso aqui tem um curso só voltado para gestão de mudança, porque isso aqui vai de certa forma assim, não é uma coisa automática, mudança geralmente o pessoal resiste, e essa coisa de compartilhar não é uma coisa natural nossa, não é uma coisa da nossa cultura treinar. Então não achem que, eu ouvi um negócio muito legal, vou criar uma comunidade, todo mundo vai botar suas ideias aqui. Não funciona assim, não é tão fácil. Mas isso aqui é um certo caminho. É contínuo e é uma coisa, ou seja, cultural. E cultura, só uma parte do outro curso, a cultura ela é formada com base em experiências bem-sucedidas. Não necessariamente para a organização. Se hoje eu sou chefe do setor, porque só eu sei mexer na planilha e ninguém mais sabe, ou seja, eu fui recompensado por um comportamento de reter o conhecimento, e isso na prática é o que deu certo. E as pessoas olham e falam assim, tá vendo? Esse é o caminho para dar certo. Então assim, para você mudar e dizer que agora eu quero pegar o pessoal que promove, você não só tem que mudar o comportamento, mas também tem que reconhecer. E a pessoa só vai passar a contribuir quando ela fala assim, tá vendo? Aquele cara lá que deu mais ideia, que treinou, é o que agora é chefe, tá vendo, gente? Mudou.
Mas isso assim, é um processo de primeiro você mostrar e depois as pessoas começarem a mudar. Isso é coisa de um certo tempo para fazer. Você vê que hoje, e aqui não só, esse aqui eu peguei alguns exemplos, mas por exemplo, dados abertos. Hoje você tem uma tendência, não só aqui no governo, mas por causa da lei de transparência, mas de forma geral, de você publicar tudo. Então, coisas que antigamente você levava um tempo muito grande para obter, para consolidar, basicamente você tem na ponta do dedo. Então, por exemplo, eleitores por partido, reclamações, ou seja, tem vários segmentos. Vamos pegar algum interessante aqui. A CGU, quem é da CGU aí? Já mandou painel, monitoramento de dados abertos. Deixa eu ver se eu pego algum dado aqui interessante para a gente abrir, só para ver a facilidade. Finanças. Quantos trabalhadores eu tenho para cada... Lembra que ontem a gente estava falando da questão de conseguir fazer a estatística correta? Aqui, ó. Aqui eu consigo baixar todos os trabalhadores por cada unidade. Abro no Excel. Aqui está separado por vírgula. Quantos eu tenho? Trabalhadores. Então você vê, coisas que você levava um tempão, preciso da quantidade de trabalhadores no meu estado, ano a ano, está aumentando, diminuindo. Hoje você tem a publicação por vários órgãos, também várias empresas também. Então assim, antigamente se você falava isso, só de você levantar isso aqui, você tinha uma tese de doutorado, conseguir fazer o compêndio dos dados e levantar qual é o perfil, a linha. Hoje está na ponta dos dedos, setor a setor, dado a dado, mas aqui... E os órgãos estão com essa tendência, não só de produzir os dados básicos, mas também publicar de vínculo, separado por cada um. E você vê que, mesmo ferramenta, assim, não subestime o Excel, que a gente usa ele mal. Mas só o Excel bem trabalhado já resolve também 90% dos problemas, em termos de análise estatística, em termos de projeção. Ele já é uma ferramenta bem poderosa. Você vê que o que eu fiz aqui foi uma tabela dinâmica em cima do outro. Consigo fazer a segmentação que eu quiser, por ano, por estado, por tipo de padrão, num dado que está acessível. Ou seja, isso está acessível não só para a gente como órgão público, mas também para o cidadão. Como a gente falou, quando a gente fala em controle social, a ideia é estimular eles a usarem esse tipo de dados para auditar. Os mesmos dados que eu tenho aqui, ó, se vocês quiserem, tem o salário de todo mundo, federal. Vocês conhecem isso? Então, por isso assim, não é uma coisa fácil. A gente estava discutindo isso ontem em relação a como a gente falou do exame de sangue. É uma coisa nova. Tanto é novo a ferramenta, embora o Excel esteja um tempão, a maior parte das pessoas ainda não conhece minimamente como mexer, e até esse conceito de você ter acesso aos dados. A gente surpreende todo dia. Olha, eu não tinha e de repente o dado aparece aqui. Então, assim, a gente precisa fazer a formação. A escola vai tentar fazer isso com o controle social, claro que num universo pequeno, mas um pouco, minimamente capacitar com as ferramentas. E o Excel ainda esbarra logo no começo. Você tem ferramentas bem mais apropriadas para esse tipo de análise. O que a gente hoje tem, só mostrando o seguinte, é meio que inédito. A gente hoje já tem os dados, já tem a capacidade de processar eles, e agora a gente tem que começar tanto a se capacitar para tomar decisões melhores, para ajustar com base nos dados, quanto eventualmente trazer a sociedade para uma participação efetiva. Mas assim, é uma coisa nova. Mesmo se eu falo isso assim, o tribunal. Não, o tribunal, como eu falei, tem muita gente que está engateando nisso. Então assim, não é uma coisa que
tô dando aula aqui como se, não, a gente já faz isso há muito tempo. É uma coisa nova, mas é algo que a gente tem que reconhecer e colocar. E se preparar para isso. Aqui no... Não, já está bem, assim, como toda lei, mas está bem melhor. Mas, por exemplo, ó, vamos falar aqui do Estado. Aqui, ó. Não, esse é da prefeitura, esse aqui é do Estado. Ó, total, caderno. Vou pegar aqui despesa. Por exemplo, quero auditar a despesa aqui do Estado. Eu consigo ver aqui, ó, consulta. Aqui, ó, monte sua consulta. Eu não só tenho acesso à base, mas eu posso falar, ó, o que eu quero. Vou pegar aqui do Tribunal de Contas. Eu quero grupo de despesa, fonte, projetos, 16. Eu quero que foi liquidado. Tem um ano? É, tá de 2007. Mérito aí o pessoal da Secretaria de Fazenda aí. O pau. Sempre assim, né? Mas funciona, eu uso. Não, eu uso isso aqui constante assim, não é culpa deles não. Vamos dar uma folga aí. Tá arriscado a acontecer. Agora foi. Não, campo obrigatório. Eu sei que funciona, que eu uso isso aqui com uma certa frequência. Tá? Abriu aqui meus dados. Então eu consigo fazer uma consulta, os dados estão aqui. Esse aqui é de outro. Ainda tem alguma coisa. Então, buscando. Coluna. Então, esse aqui é dos portais das transparências dos órgãos, tem melhorados também. Alguém tem aí? Como? Tem. Vou falar não, assim, o tribunal foi um dos últimos, mas, por exemplo, o Ministério Público, o tribunal, só para vocês verem aqui, vou fazer aqui em casa. O tribunal foi um dos últimos, o Ministério Público colocou, mas hoje você já tem uma pressão por fazer isso. Ou seja, é claro que é um processo lento e na medida que você não tem multa, você coloca, mas está se evoluindo nessa linha. Aqui, ó. Sim, você tem uma avaliação de ranking. Aqui, ó. Aqui no tribunal, você não só tem hoje a remuneração de uma pessoa. Né? Quem de vocês querem? Tem até aqui, na verdade ele é conselheiro, CG, chefe de gabinete. Ó, Mariana, nossa presidente. Contra-cheque dela. E não só. E esse aqui é até bobeira, porque você fala assim, mas como é que eu faço análise para saber o tribunal todo? O que mais acho interessante é esse aqui, ó. Cortar todos. Então, isso começou esse ano, assim, não, mas a lei de transparência tem outro, mas o contra-cheque está disponível desde o ano passado, numa consulta individual, e agora eu estou tentando baixar todo mundo. Todo mês eu vou lá e pego todo mundo de uma vez só, separado. E assim, não se iluda, não. Assim, isso me surpreendeu também. Eu conheço o tribunal, conheço os órgãos, o Ministério Público já tinha feito isso ano passado. E, por exemplo, a Alerj, se eu não me engano, ano passado estava fora.
Você vê, isso aqui é a lista de todo mundo que trabalha no tribunal, com todas as funções, com todos os salários separados por tipo de pagamento. É lei, a lei da transparência obriga. Sim, o salário, o contra-cheque de vocês. Ou seja, ex-mulher, hoje não tem mais desculpa. Divulguem. Sim. O fechado, né? Então, assim, como aqui o tribunal fez também. Antes de ter o contra-cheque, você tinha estrutura remuneratória. Aí agora não, aí ano passado tinha o contra-cheque. Agora está aberto todo mundo. Esse dado, eu até outro dia, há uns 2 meses atrás, eu era da administração. Eu, como funcionário da administração, eu não obtive o dado que agora todo mundo tem. Tanto que a gente fez um banco de talentos interno e não tinha sido liberado para todo mundo. Eu falei assim, agora libera, porque tal pessoa e tal o salário. Assim, uma coisa nova para o tribunal, uma coisa nova. E a gente tem que se preparar, ou seja, até como auditor, tem que estar preparado para... Não adianta ficar olhando para essa planilha. Ou seja, se eu abro aqui, estamos cumprindo o teto? Vou abrir ela aqui, me mostra, estamos cumprindo o teto? Cadê? Estamos cumprindo o teto? Batendo o olho? Né? 33, mas ou seja, dá para você olhar aqui e cumprir o teto? Não, mas se você trabalhar aqui certinho, entender a parcela, filtrar, fazer meia dúzia de fórmula, acabou. Todo mês eu audito isso aqui, ponta a ponta. Ministério Público, o próprio tribunal, denúncia pro... Não. Não, mas assim, eu acho que assim, a gente está vivendo uma época que é sem precedente. Se fosse há um tempo atrás, você estava morto. Mas, por exemplo, denunciaram o Cunha, o Temer. Pô, cadê o Josi morto, hein? Quando que se denunciava um presidente, ia lá, filmava o cara, gravava ele e você continuava? Não, mas tá vivo ainda, pelo que se sabe, né? Mas ou seja... Né? Não, tá mudando. Eu falo assim... Oi? Assim, vamos lá. Também acontece, assim, pode ser que tenha coisa, mas tem tanta gente delatando que estatisticamente alguém vai morrer. É igual vacinação, né? Sempre tem vacinação, você fala assim, tomei a vacina e morri no dia seguinte. Tá, mas você tá vacinando todo mundo, alguém já ia morrer. Pode ser, ou seja, não tô descartando não. Mas tem tanta gente delatando que... Você assim, por exemplo, eu sou dessa aula de auditoria de folha. Por exemplo, a grande questão do salário dos magistrados é os auxílios moradia, creche, educação, etc., que teoricamente são indenizatórios e aí passam um teto. Na verdade, você tem que forçar uma decisão em cima dessa, porque hoje a Senata declarou que é possível. Mas assim, foi declarado inicialmente num processo onde o juiz era um juiz eleitoral? Um desses que estava deslocado. Ou seja, não é o caso dele receber o auxílio moradia para morar onde ele mora. Tudo bem, ele era do Rio de Janeiro, foi deslocado para fins eleitorais lá para o Mato Grosso, e aí estava recebendo auxílio moradia como indenização, que é normal. Vocês também, se forem fora da sede, vocês vão ter. Só que pegaram essa mesma decisão e falaram assim, então auxílio moradia pode. Aí vai para todo mundo. Né? Então assim, tem vários problemas. Então, assim, até a gente ter uma decisão definitiva, não dá nem para dizer que o cara está ilegal. E qual é a motivação para o próprio juiz correr com esse processo? Não estou nem dizendo que ele vai no final da linha, decretar que isso é constitucional. Mas, no mínimo, vamos dizer que não seja uma prioridade deles, e corre com isso aí e vamos ter uma decisão rápida. Né? Mas hoje, diferente do que era antigamente, hoje você sabe que esse processo existe, já tem realmente ações propostas para a inconstitucionalidade desse tipo de entendimento, e você consegue acompanhar aonde ela está parada. Coisa que há um tempo atrás não tinha. Assim, nós mudamos e mudamos numa velocidade muito mais lenta do que deveríamos, mas assim, estamos mudando. Transparência, eu acho que é uma das grandes alavancas para, assim, não é porque por causa da transparência, mas isso gera uma pressão,
fala o seguinte, olha, agora tem gente vendo, agora isso sai no jornal, agora pega, no mínimo pega mal, no mínimo... Alerj, eu sei que é um que ano passado não... mas o Ministério Público já tinha, o Tribunal de Contas colocou. Alerj, não era nem técnico não, a Alerj simplesmente ela faz o seguinte, se você queria o salário, ela mandava você entrar com o pedido. Quer ver, ó? Eles transparência, ações, portal da... Mas assim, eu acompanho isso muito de perto. Geralmente a cada ida que você vai, muda. Aqui, ó, folha de pagamento, ó, deputados, folha de pagamento. Isso aqui não tinha. Ah, baixou. Não, baixou. Ou seja, até outro dia, a última vez que eu vi isso aqui foi ano passado, mas eu entro muito. Ano passado não tinha isso aqui. Agora já tem. Não, é assim, pelo menos está ali. Né? Se você for um pouquinho melhor, você consegue transformar PDF em... Eu ensino para vocês. Eu tenho um curso que eu estou falando, se eles tomarem decisões, eu falo um pouco de como obter dados, tratar. PDF não é a pior forma. Aí, ó. Aí. Né? Não, salário de todo mundo, ó. Bruto, líquido, férias, bolsa, família, permanência. Tá? Aí. Ou seja, e a Alerj era uma que eu sabia que não abria. Né? Então, assim, gente, isso aqui é muito novo. Ah, qual o impacto disso? Ninguém sabe. Isso aqui a sociedade mal sabe que isso existe. Agora que ele vai olhar, sei lá, soma aí, vamos ver quanto os deputados custam, quanto não custa, qual é a parcela dessa. Tá? Isso aqui é uma coisa nova e a gente não sabe o reflexo, mas hoje os dados estão acessíveis. Fora os dados que a gente já tem aqui, outras coisas. Uma coisa que é muito interessante, isso aqui vale a gente pensar em todos os nossos produtos e serviços, na medida que você fornece serviço, e o Waze, de certa forma, foi um pouco pioneiro com isso, você não precisa só fornecer, você pode também coletar o dado. Toda vez que você está usando o Waze e agora o Google, não só você está se aproveitando dele para ver qual é o melhor caminho, mas na prática você está transmitindo informações de tempo e velocidade em cada via do local. Né? Então, quando você entra no Google Maps ou entra no Waze e vê aquele pedacinho vermelho, aquele pedacinho amarelo, pedacinho branco, quem está fornecendo isso? São eles que estão ali, pessoas dele medindo? Não, os próprios usuários. E chega numa precisão, como eu falei, é irritante. Pô, você está ali, aquela pista vazia, aí está ali assim, na frente parado. Não é possível. Tô aqui na estrada, não tem ninguém. Você vira a curva, tudo está parado. Então assim, tem outros casos que a gente nem percebe. Já se depararam com isso aqui? Você sabe o que vocês fazem? Assim, na verdade, vou digitar isso aqui para poder acessar uma página, uma coisa. Você sabe que, na verdade, vocês estão trabalhando. Essas imagens aqui, sempre em par. Uma eles sabem o que é, a outra eles usam para, em trabalho de digitalização, como no Google Books, quando ele não acha uma palavra, ele joga para aí. E vocês vão lá e traduzem a palavra para ele. Aqui, ó. Então assim, ele faz uma tradução não, um escaneamento só força bruta e tenta passar o OCR, ou seja, tentar identificar o que aquela palavra quer dizer. Toda vez que a palavra não é reconhecida, você vê que eu estou conseguindo pesquisar dentro do livro. Né? Toda vez que uma palavra não é reconhecida, né, ele pega e joga para serviços como esse, como o do CAPTCHA. Então, na verdade, ele só vai controlar se você é uma pessoa ou não por uma palavra, a outra você traduzir uma palavra que ele não conseguiu ler. Só que você tem milhões de pessoas todo dia traduzindo milhões de palavras que acaba melhorando o serviço do Google. Então, por exemplo, aqui ele não reconheceu, ele joga para você, eventualmente tem o livro todo traduzido. Outra que foi muito legal, esse aqui encerraram esse projeto. Tem até outro, mas jogue para curar o câncer. O que eles fizeram? Na verdade, tem um trabalho que era maçante para mapear DNA e não sei o que, traços para o câncer. Então, o que eles fizeram? Pegaram radiologias reais, um trabalho que seria manual, você pagar o cara fazendo, eles transformaram isso num jogo. E assim, não foram enganados, eles falaram para a pessoa, quanto mais você jogar isso,
mais eu coleto dados de pessoas mantendo aquele caminhozinho para eventualmente ter uma linha. Deixa eu ver se eu tenho vídeo desse aqui, pelo menos. Se tem legenda, pelo menos. Spaceships, asteroids, Deixa eu ver se eu consigo botar em... Not the usual checklist to beat cancer. Until now, Genes in Space is a new pioneering mobile phone game which genuinely helps scientists Para in their aqui, mission. rapidinho, só para ajustar. Aqui também é outra coisa legal, né? Essa legenda e tradução é gerada automaticamente pelo Google para qualquer vídeo. Assim, ele não vai sair perfeito, mas ele está tentando ouvir o que ele está fazendo e gerar uma legenda em tempo real em português. To beat. Ou seja, também essa distância que a gente tem de língua e alguma coisa já morre. Eu não sei. É pior que ele faz em tempo real, não é nem o caso. Seria nem o caso. Não, em geral não deveria ser. É claro que você tem algum processamento aqui. Travou mesmo. Spaceships, asteroids, and space dust. Not the usual checklist to beat cancer. Until now, Genes in Space is a new pioneering mobile. E ainda tiveram trabalho de fazer uma coisa decente, ou seja, não era só pequenininho, não. Cancer sooner. And here's the clever bit. As you steer through the galaxy collecting a valuable space dust dubbed Element Alpha, you are simultaneously identifying critical faults in real gene data. What takes scientists hours can now be done in minutes with your help and the collective force of thousands of players. And the more players we have, the quicker we get results and bring forward the day when all cancers are cured. You don't have to wear a lab coat to help beat cancer sooner. Ou seja, pegaram um gene, né, para ser mapeado, o que uma pessoa você teria que pagar e gastar um dinheirão. Cadê? Você teria que gastar um dinheirão para fazer esse mapeamento, transformar isso num jogo. Ah, e da onde vem o processamento? Milhares de pessoas fazem esse mapeamento ao mesmo tempo, do mesmo gene, cada um pedacinho. E aí o conjunto desses dados você acaba colocando ali. Mesma coisa, ou seja, traduzir uma palavra cada vez você fica chateado de trabalhar para traduzir uma palavra? Não, e aqui é a mesma coisa, está jogando, colocando. Então, assim, esse tipo de coleta de informação pode ser aplicado. A gente tinha um projeto, esse, pelo menos eu não vi sair do papel, mas parecido com a gente estava falando de serviço de agendamento, a Fiocruz, ela é excelência ali, principalmente de tratamento de endemias, e queriam fazer um para a dengue, chikungunya, numa ideia do seguinte: olha, você pudesse chegar ali e apresentar seus sintomas, cara, ele não ia te tratar, mas ia te indicar, ó, isso aqui está descartado como dengue ou não, procure tal posto. E você poder fazer agendar. Só que qual era a brincadeira? Mais do que ser um serviço de você dar os seus sintomas e agendar, se você pegar dados simples como o CEP, você já começa a fazer georreferenciamento daquilo ali. Então começa a ter um mapa de sintomas por região. Então, ou eu identifico dengue ou qualquer outra coisa com base nisso. Você passa ele como um serviço de agendamento, mas na prática você está pegando um dado que você precisa. O Laboratório Olímpico que eu tinha citado ontem, iam fazer programas para atleta de ponta, mas um dos filés mignons
é você transformar isso numa coisa mais geral para atleta de base. Então, assim, é claro, isso aqui é pro cello, esse aqui é pro outro e aplicar ele, mas a gente faz ele de uma forma geral para aplicar para todos os jovens nadadores de uma idade até outra. E o que você ia fazer? Ia dar um aplicativo para cada treinador, não só fazer o programa por ali, com aqueles padrões, mas imputar o resultado dos desempenhos. E aí o que os cientistas recebem de volta? O resultado daquilo ali aplicado e performance, aquilo melhorou ou não em cada faixa, em cada biotipo, em torno do Brasil todo. Assim, fiquem de olho nessa linha, é o seguinte, vocês conseguem não só oferecer serviço, mas como efeito colateral, esses dados, e isso tem um valor enorme. Agora, nosso próximo problema, organizar e armazenar esses dados. Como a gente falou, não basta você ter uma avalanche de dados, se isso não tiver de uma forma estruturada que depois ele possa responder a determinadas perguntas. Ou seja, eu preciso que, mais do que ter informação arquivada como uma biblioteca, como um livro, eu quero responder problemas, quero ter respostas para determinadas perguntas, fazer projeções. E o que você tem? A arquitetura de informação, na verdade, você pode guardar essas informações de várias maneiras. Né? Aqui a questão assim, isso aqui é um dado não estruturado. Olha, tem aí, tem informações, tem imagens, mas o que você consegue extrair daí? Na verdade, muito pouco. É muito difícil você responder perguntas para dados que estão nessa linha. É nosso clássico do, geralmente assim, o primeiro projeto de GC. Olha só, a papelada aqui tem processo que já está arquivado aqui há 10 anos. Então, primeira coisa, mais preocupado em liberar espaço do que produzir conhecimento vamos digitalizar tudo. Pega um scanner, hoje os scanners estão baratos, pega essa papelada toda, escaneia e vai sair do papel para digital. E geralmente você guarda nesse formato, que a gente chama de não estruturado. Já é o primeiro digital, você já sai do suporte físico dele e passa para uma linha digital. Qual é o uso que você tem para esse tipo de informação? Nada, igual o papel. Se você te exibe, você lê ele. Um pouquinho mais de estrutura, né? Você já pode começar a ter documentos, embora sejam ainda não estruturados, ou seja, isso aqui ainda é uma imagem, ele já possui uma certa estrutura interna. E já está passível de poder ser trabalhado futuramente com técnicas como OCR, mapeamento de campo. Você já consegue trazer determinadas informações aqui de dentro. Mas, ou seja, você guarda ele de uma maneira pobre e depois você vai ter que gastar processamento de dados para recuperar essas informações. E nunca é 100%. Ainda não fizeram nenhum OCR que resolva o teu problema. Um pouquinho mais avançado, você começa a trabalhar com a ideia de realmente formulários mais estruturados, mas ainda assim com imagem. O que a gente efetivamente precisa, e também vou entrar com uma outra discussão que nem está na apostila, o ideal é que você tenha esses dados de uma forma mais estruturada. Tá? Reconhecendo alguma relação que é guardar. Você tem ideias do mundo físico. Vou pegar a caneta certa. Está falhando. Então, por exemplo, vocês hoje aqui vocês fazem parte da minha turma 2 de gestão do conhecimento. E por sua vez, é parte de um modelo geral, que é o meu curso de gestão de conhecimento. E aqui eu tenho vocês como alunos. Né? Eu estou aqui vinculado como professor. E essa aula também é ministrada no local físico. O que a gente acabou de fazer é entender o relacionamento de uma cultura real. Ou seja, vocês estão aqui fazendo uma disciplina que faz parte de um curso, eventualmente faz parte até, na verdade, do programa maior, onde eu tenho alunos de um lado, tenho professor, isso é dado no local. E você consegue até identificar a coisa seguinte, olha, no mínimo, eu tenho um professor. Posso ter de um a vários professores, né? Poderia ter mais. E esse professor, para ele ser professor, está no mínimo ligado a uma turma, né? De uma a várias turmas. O aluno,
para você ser considerado como aluno matriculado, ou seja, cada turma vai ter N alunos, de 1 a N, esse aluno pode também depois estar relacionado a uma turma. O local aqui, esse aqui tem um local exato, não existe turma aqui que seja dado mais de local. Aqui a gente pode ter, esse local pode ter várias turmas. Um curso pode ter várias disciplinas, mas essas disciplinas podem fazer parte de vários cursos. Ou seja, são identificações que você vai fazendo. E na hora que você vai guardar o que você precisa, assim como a gente fez com necessidade de informação de uma forma mais ampla, quando você vai escolher que informações guardar, eu preciso guardar tudo do aluno. Eu quero guardar aqui para futuramente responder a questões, eu preciso... Porque assim, se eu fosse guardar, vocês têm diversas características, a gente vai chamar de atributos. Se eu fosse guardar a cor do teu cabelo, a cor do teu olho, a cor de pele, a tua religião, tua idade, a tua coisa... Poderia guardar, né? Ou seja, posso guardar... Mas então assim, você como indivíduo, você tem vários atributos, várias variáveis que eu poderia guardar, que te identificam. Mas o que a gente tenta fazer? Mais importante do que eu sair guardando tudo para te identificar como pessoa, é que tipo de pergunta que eu vou fazer futuramente. Então, como falou assim, o CPF, na verdade, de uma certa forma, é a nossa chave. Por que é chavezinha? Porque, na verdade, é uma das características que a gente tem que é único. Cada pessoa só tem um número e aquele número só pertence a uma pessoa. Se eu guardo o seu nome, qual é o problema? Cedo ou tarde, vai aparecer mais uma pessoa com o mesmo nome. Aqui no tribunal, meu nome é Raul Araújo da Silva. Aqui no tribunal tem um Raul Araújo. É a primeira vez que eu vi o banco de dados inteiro, eu falei assim, cara, parece lixo, né? Tipo assim, começaram a me cadastrar e pararam no meio. Mas não, é um outro funcionário que tem. A minha mãe chama Solange Maria Araújo da Silva e no Ministério Público tem a Solange Maria Araújo Silva. Não, é o contrário. Ela é da Silva e aqui no tribunal só não tem o da Silva. E volta e meia, já aconteceu, nesse caso aqui especificamente, já teve problema no banco de depositar o salário de uma na outra. Ou seja, mas o CPF não, é uma chave que eu tenho aqui. De resto, eu quero questões como nome, que ainda são para identificar, e começo a guardar atributos que, na verdade, vão me usar, seja para eu tomar decisão, por exemplo, quando eu pego vocês, o vínculo. Vocês vão ser efetivos, comissionados ou contratados. Por que eu peço isso? Porque no cadastro é uma coisa que para mim é importante terem vocês como aluno. Eu quero saber o que vocês são, a curiosidade? Não, porque isso é uma decisão que eu tomo. Na hora que eu for priorizar, eu quero perguntar ao sistema o seguinte, olha, me manda primeiro a relação de quem é efetivo, depois comissionado, depois contrato para determinado. Por quê? Porque é uma decisão que eu vou tomar lá no futuro. Aqui pelo lado do professor, eu quero também a graduação, quero outras disciplinas que ele dá, né? Lotação. E aqui no... O que a gente está fazendo aqui, que parece uma coisa boba, o que vocês estão fazendo é especificando um banco de dados. Quando vocês identificam essas entidades, identificam que atributos delas eu quero guardar e qual é a relação delas, o que vocês estão fazendo é a mesma coisa que um analista de banco de dados faz. E o interessante é, quando você guarda nessa linha, você vê que é como se fosse, cada uma dessas seria uma tabela no Excel. Eu tenho a relação de alunos, eu tenho a relação de professores, eu tenho a relação de cursos, tenho a relação de locais. Só que quando você marca esses relacionamentos, como elas se interagem, vocês futuramente vão poder perguntar coisas do tipo, quem já for, assim, qual dessa relação de alunos já foi aluno do professor Raul? Na prática, eles não estão relacionados. O professor não está relacionado com o aluno. Na verdade, está relacionado com uma turma e essa turma tem alunos. Só que por causa dessas relações, você consegue chegar lá. Quais são os locais que o professor Raul já ministrou aula? Então, assim, o que você começa a construir através dessas relações, coisas que não são diretamente vinculadas, né? Ou seja, você não faz essa linha. Isso aqui é o que a gente chama de banco de dados relacional. E dá um trabalho maior para fazer. Então, por exemplo, esse aqui, ó, tem o nome local, tem o título. Esse aqui é um empréstimo de livro.
Tem o título do material, a data do empréstimo, posso reservar ela, se é uma revista ou livro, cada um tem. O material tem alguns atributos básicos, quando é livro tem outros específicos, quando é revista tem outros, e artigos sempre estão vinculados a uma revista. Oi? Sim. Aham. Sim. Aham. Na verdade, se a arquitetura for feita certa, você tem algumas opções que são te dadas como nativas. Mas, na verdade, várias outras perguntas poderiam ser feitas e disponibilizar para vocês desde que essa estrutura fosse feita. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Sim. Não é o mais importante. Você pode buscar, por exemplo, poder buscar por qualquer campo daquele e inverter. Isso, mas não precisa estar ligado diretamente. Eles estão relacionados através da turma. Mas quando você tem esse relacionamento, você pode fazer uma pergunta seguinte: quais são os alunos desse professor? Ele também vai saber te responder. Não é uma coisa direta, mas você consegue construir. Ou seja, aqui, ó, vou mostrar uma coisa para vocês. A gente tem um BI, na verdade mais especificamente um Data Mart, aqui da escola. Banco de dados aqui do sistema. Os atributos que estão aqui. Vamos pegar aqui a relação dos alunos dessa turma. Vou pegar aqui o nome dos alunos, mas primeiro eu vou jogar o órgão. É de uma turma qualquer, tá? Não vou fazer a minha. Deixa aqui, vou pegar uma turma qualquer. Vou jogar os alunos. Esses são os alunos dessa turma. Posso separar eles, por exemplo, por município, que é um atributo deles. Tá? Então, assim, quando você constrói o banco corretamente, eu posso fazer perguntas para ele. Ah, eu quero saber eles separados por alunos, eu quero saber eles separados por titulação, por cargo. Ou seja, se você faz o banco da maneira correta, traz os atributos que futuramente respondem questões, será que é o termo? Eu depois, rapidamente, eu sou capaz de responder. Olha, eu quero saber desse pessoal também qual é a área de titulação, ou seja, da onde que eles são colocados. Então, ó, esse pessoal de Duque de Caxias, o Hugo era de administração, o outro de direito. Então, sim, são questões que eu trouxe para o banco, por quê? Porque são dados que eu uso para futuramente responder questões. Então, assim, isso aqui é o que a gente acaba fazendo para o sistema. O que eu coleto das entidades físicas são atributos que futuramente vão me servir. A gente precisa ser econômico em relação a isso. Só vale a pena você trazer o nome da mãe. Já usou esse nome da mãe para alguma coisa? Então, a gente sempre pediu o nome da mãe e o nome do pai. Por quê? Porque tem na carteira de identidade, se tem lá, eu quero. Você vai usar isso para alguma coisa? Faz diferença? Na época você não tinha CPF.
Então, você usava isso na carteira de identidade, porque qual é o problema? Se você só pega a identidade, você pode ter várias carteiras de identidade, Detran, IRP, uma coisa, e cada um tem um número diferente. Então, o número 5.000 e tanto é ocupado por várias carteiras de identidade. Já o CPF não. Com o CPF, o nome da mãe e do pai se tornam dispensáveis. Por quê? Porque o CPF é único e pronto. Tá. Ah, mas aí não é. Então, mas é aí que tá. Porque muitas vezes a gente não usa o CPF. Os atos volta e meia vem com matrícula, vem com nome e não vem com o CPF da pessoa. Você tem o CPF, minimamente você teria assim, claramente, você exoneraria certo o cara errado ali. Né? Ou seja, saiu os dois. Mas por causa do erro não desfez, não? Assim, é claro que um banco de dados real, ele é bem complexo. Ele tem uma série de tabelas, uma série de itens, ou seja, não é tão pequeno como aquele. Ele é feito dessa maneira para colocar. Então, como a gente falou, para cada objeto, o que a gente tenta identificar são esses fatores. Uma pessoa, uma lata, um produto. Na verdade, o que você vai trazer são esses atributos, esses metadados, que são importantes para a gente. E é isso que a gente tema de uma forma estruturada. Tem um... Deixa eu ver se eu avanço. Vou entrar nessa discussão agora. Agora está vindo um outro modelo de armazenamento de dados. A questão do material de vocês não tem, não. Que de certa forma, é como o Google armazena os dados dele. Tá? E aí tem uma grande discussões em relação a se isso seria o novo modelo de dados. Pega o melhor. Você pega o maior. Vou ficar com essa aqui mesmo. É o conceito que a gente chama de data lake. E, assim, pega o Google, você tem ali, ele gere de uma vez só imagem, texto, planilha, som. E ele não tem tempo de entender essa relação entre as coisas. Quando você sobe um artigo, quando ele mapeia um site, ele acaba trazendo para dentro dele uma série de informações sobre o site, sobre as imagens. A imagem ele usa aqui no Google imagem, o livro vai para o outro. E ele faz isso de uma maneira desestruturada. Big Data, você tem algumas ferramentas como a Azure da Microsoft, o Hadoop do Google, que trabalham com esse conceito não de um banco de dados, mas de um lago de dados. Onde aqui eu entro no meu PDF, som, imagem, texto, e armazeno isso tudo num único banco de dados, e essas coisas não são relacionadas num primeiro momento. Funciona? Funciona. É uma boa maneira hoje de você não se preocupar muito e rapidamente você coletar todos os dados, todos os tipos de arquivo, todos os dados que você tem, em um único repositório que isso tudo fica armazenado. Qual o problema que ainda não se solucionou hoje? Quando você vai tentar fazer uma pergunta para algo nessa estrutura, esses relacionamentos, como eu falei assim, professor ligado à turma, turma-aluno, elas não são feitas. Então, geralmente, na pesquisa, na hora que você vai olhar, você, de certa forma, tem que escrever, vamos dizer assim, tem que fazer muito mais escrita do que se você escrevesse lá atrás. Então, assim, não é ainda hoje solução, eu não vou aprofundar disso aqui, mas esse novo modelo de você guardar dados de qualquer maneira não é considerado uma melhor solução, porque é muito fácil guardar, mas é muito fácil tirar. Ou seja, é muito difícil você tirar informações, tirar insights desse modelo. Funciona muito bem para como se fosse uma reserva. Olha, eu tenho muito dado hoje, por exemplo, hoje se você chegar para fazer um repositório no teu órgão, dentro de cada máquina, cada desktop deve ter uma quantidade absurda de Word, PDF, imagens, sons. Se você for parar para organizar isso antes de guardar,
Você vai demorar uns 10 anos só para chegar onde você está hoje. Daqui a 10 anos você tem mais 10 anos de dados para guardar. Então a maneira rápida é o seguinte, olha, eu vou pegar isso tudo, jogo num data lake e guardo. O que você vai fazer com isso? Não sei, ainda não tenho ideia, mas está preservado. Quando você tentar tirar insight ali de dentro, você precisa construir uma busca muito mais avançada. Ou não, como a gente falou, no outro banco de dados relacionais, vocês constroem antes as relações, pensam como vão ser e já guardam os dados de uma maneira que na hora que você fizer as perguntas, isso seja respondido de uma forma rápida. Depois que você solucionar o problema disso aqui, que provavelmente vão solucionar, isso aqui vai passar a ser o futuro. Eu confesso que na minha formação, a maneira como eu aprendi programação e banco de dados, eu ainda sou muito ligado a banco de dados relacionais. Isso aqui me dá um certo nó na cabeça de ter. Mas isso aqui é o futuro. Ou seja, no futuro você não vai se preocupar em montar o banco de dados. Você vai jogar os dados ali e eles vão se relacionar sozinhos. Parte disso pelo próprio. Alguns projetos nessa linha, como falou, o GED, onde você é o nosso projeto mais básico, que hoje eu estou só guardando as informações. Uma coisa que vale a pena, mesmo no projeto básico como o GED, vocês sempre pensaram o seguinte, vale a pena implantar GED? Sim, minimamente, porque o espaço físico é caro, se você está em um armário cheio de papel, vale a pena jogar esse armário fora. Mas, sempre que forem colocar, busquem o mais possivelmente trazer essa digitalização, mesmo para que seja não estruturada, aqui para o começo do ciclo de vida. É normal falar assim, não, e o tribunal fez dessa forma. A gente já estava com o projeto arquivado, tinha um galpão e falou assim, quero jogar fora. Então vamos pegar o processo que já estava no arquivo morto e comecei por aqui. Qual o volume de consulta que eu tenho a um documento aqui do arquivo morto? Baixíssimo, né? Uma consulta por cada 3 anos, vários documentos nunca são consultados. Assim, é um dinheiro caro de se fazer aqui, mesmo que seja só GED, para um resultado muito pouco. O tribunal tem migrado, e ainda assim, tem naturezas que a gente já está mais avançado, está trazendo, tem outras que a gente está trazendo os documentos, mas está trazendo para esse ponto de início. O processo já chega aqui no tribunal digitalizado. Ou se chega ele digitalizado no momento. Qual é a vantagem? No mínimo, eu tenho o ciclo dele, a transição dele aqui dentro. Eu vou dar uma corrida aqui um pouquinho. Sim, porque aí eu forço ele a ser digitalizado lá no começo. Então, por exemplo, aqui o que a gente chama no tribunal? Isso aqui é o modelo e alguns processos. O processo começou em papel, ele vai morrer em papel. Mas como é que era? Chegava alguém aqui no protocolo, e sim, a gente tem um protocolo. O cara recebia aquele calhamaço de papel, autuava página a página, botava uma capa. Sim, mas ou seja, a gente tem um pouco dos dois. A gente digitalizou nosso arquivo morto e agora está fazendo na entrada. Mas esse aqui é o modelo, como é que é o papel ainda. Então, protocolava isso, gerava o papel, carrinho empurrando esse processo aqui dentro, chegava no setor. Cada setor tem um armário para guardar processo. Vários armários, setores que tem sala, tem cofre inteiro. Isso fica aqui um tempo parado, só nessa movimentação. Então, cada setor tem um funcionário dedicado a receber processo, conferir o processo, a receber a guia, guardar no armário. Quando vai instruir, pega do armário, entrega aquilo ali. Isso aqui vai, ou seja, um processo que vai todo o caminho, eu tenho aqui a coordenadoria, subsecretaria, secretaria-geral, MPE, assessoria do conselheiro, até realmente eu tenho voto. Então, assim, cada setor eu tenho um arquivozinho de guardar processo, cada setor, setores de pessoas dedicadas a receber processo, conferir, fazer guia e entregar. Uma coisa assim, esses prazos que estão aqui são extremamente, assim, os prazos de análise não, são mais ou menos aqueles, mas os prazos de são muito caridosos em relação ao tribunal. 5 dias no setor é raríssimo o processo parar. Em geral, a gente está falando de 1 mês em cada setor. Mas para fins de visão, o tempo que você passa trabalhando no processo versus o tempo que ele passa no armário, sendo movimentado alguma coisa, é absurdamente menor. Ou seja, daria para uma aposentadoria entrar aqui na segunda e sexta-feira ela está votada. Por quê? Porque a primeira instrução, que é a mais complexa, leva 1 hora. Né? O resto da revisão leva cerca de meia hora. Então, horas trabalhadas em cima de uma aposentadoria, você não soma 40 horas. Você tá ali. Mas o tempo que ele passa aqui são em média 6 meses, 8 meses. Tá? O que a gente fez? Hoje o processo está na sua maior parte digital. Então, o que acontece? Direto do sistema lá jurisdicionado, então ele entrou lá no site para fazer a declaração da aposentadoria,
entra com os dados, sobe os documentos. Assim que ele dá o ok, ele já cai numa fila de tarefa de um funcionário aqui do tribunal. Assim que o funcionário faz, assina o parecer dele, o chefe assina o parecer, já está automaticamente na caixa de tarefa do setor seguinte. No mínimo, com isso, você reduz o tempo de tramitação e, por exemplo, nossos funcionários que hoje estão no protocolo, né, hora homem de protocolo, custo para você movimentar fisicamente esse processo, guardar, impressão de documento, no mínimo isso aqui morre. Ou seja, é um projeto de GED, mas não quer dizer que ele seja... É simples, mas não quer dizer que ele seja pequeno. E aquilo que a gente estava falando da transparência. Não só é uma questão de movimentação interna. Vou voltar aqui no site do tribunal. Por exemplo, o primeiro processo eletrônico ponta a ponta, ele começou em 2014. Hoje, 75% dos processos já são digitais. Mas assim, a gente tem uma facilidade que simplesmente manda. A partir de maio de 2014, a gente proibiu a entrada de processo físico. Então assim, a gente tem essa capacidade que nem todos os órgãos têm. Então ele falou assim, olha, treinamos, avisamos antes, demos treinamento, falou assim, ó, mas a partir de 30 de maio, acabou, só físico. Alguns órgãos pararam de entregar durante um tempo. A gente também não teve nenhuma multa por atraso, que a gente entendeu que tem um período de adaptação. Hoje já está voltando a uma normalidade. Quando você vem aqui hoje no ITCE, né, por causa dessa questão do... Não é o ITCE que eu quero, não. Consulta processual. Hoje vocês têm, não só... Vamos pegar aqui o... Vamos pegar uma prestação de contas. Eu não sei o que é o... Não. O fato de eu não saber... Eu não sou, olha só, gente. Eu não sou de TI. Tá? Alguém fala assim, você que é de TI. Não, eu não sou da TI aqui do outro. Eu sou da escola. Ó, então vou pegar a prestação de contas de 2014, porque eu sei que já vai ter sido votada. Vou buscar. Não, deixa eu pegar o município também. Alguém quer ver a sua prestação de contas? Ó, vou pegar aqui de Belford Roxo, né, do prefeito. Isso aqui vai ser legal. Não fez. Já viu que de vez em quando ele também aparece assim, clique onde é a placa. Estão trabalhando de novo pro Google. Isso é o Google Street que você está marcando ali onde que ele tem que ler. Aí o que você tem hoje? Você vê que não só você tem a movimentação aqui dentro, mas eu tenho o processo inteiro. A informação do setor de análise. Isso aqui também é novo, tá? Ou seja, é público. Isso aqui é acesso normal. Então assim, isso aqui é a instrução do corpo instrutivo. E uma coisa que certamente é nova, que eu nunca tinha visto no tribunal, são os arquivos. Mais do que o que a gente está publicando no nosso parecer, a gente está publicando todos os documentos que a gente coletou na auditoria. Também fica como propaganda. Realmente. Está aberto para o público. A gente lançou e não só tem aqui no site, como agora tem um aplicativo. Pelo celular também você vê tudo. Então, por exemplo, nesse caso da prestação de contas, não só está a prestação de contas, mas está todos os documentos. Os votos já estão há muito tempo. Em crédito, assim, os votos estão já há uns 10 anos, mas só tinha o voto. Agora você pode comparar entre o que o corpo instrutivo fez e o que foi votado, e você pode pegar os documentos, você mesmo auditar e tirar a sua própria conclusão. Não precisa, porque você tem, assim, teoricamente, que nem como eu fiz aqui, eu tenho a prestação de contas de 2014, 15, 16, de cada órgão. Então também você não tem que digitar o número do processo, você pode fazer uma busca geral. Tá? Isso aqui também, ou seja, o fato de estar digitalizado não só facilita a gente internamente, mas também é um passo para a transparência. Né? Como falou, como ele tá não estruturado, né, nesse caso aqui, ele teria que ler. Cadê meu... ou seja, os documentos estão aqui dentro, mas ele acabará tendo que ler. Quem faz melhor isso, tem TCE do Paraná, TCE de Minas, ele já pega esses dados estruturados e coloca no site deles. Então não só tem o documento, mas tem os dados estruturados que fica mais fácil fazer análise. Eles mandam para cá, agora está publicado.
aqui como falou, aqui é documento, você não vai conseguir fazer muita pesquisa no interior. Mas, por exemplo, aqui sim, aqui você já consegue achar, esse é o nosso parecer. Pessoal, vou fazer uma pausa. Vou fazer uma pausazinha. Uhum. O aplicativo tem um mês. O do celular? Oi? Não. Na verdade, que eu vou te dar o e-mail da CPDAF para eles te darem. Ah. Deixa eu anotar aqui para vocês, ó, enquanto fica aqui na pausa. Não, na internet. Não, na internet. Os dados da gestão de competência estão na intranet. Da gestão de competência. Aí sim, mas isso que eu estou falando assim, esse e-mail aqui da CPDAF, eles têm, eu já fiz propaganda e outros cursos eles mandaram também. Esse aqui, ó. cpdaf@tcrj. Isso. Comissão Permanente de Avaliação Funcional, tce.rj.gov.br. Sim. Mas assim, isso... Sim, aí ele vai te dar a metodologia inteira. Não, assim, é uma coisa que a gente poderia até acelerar, seja via tribunais, claro, sejam órgãos, porque assim, cada um está desenvolvendo o seu site. A gente poderia dar uma estrutura nossa, falar assim, manda o site que eu publico já para o teu município. Né? Ou até ir atrás dos dados direto, porque esses dados chegam aqui. Então, assim, tem projetos que a gente gostaria de fazer isso, não a nível, cada um faz o seu, mas consolidar e publicar de uma forma unificada. 92. 400 e varada. 800, não, Minas é 800. Gente, como é que Minas tem 800, gente? Né? Ou seja, não, mas assim, o consolidar dados hoje é fácil. O que você acaba fazendo, e é muito mais simples do que parece, o que você precisa é ter um layout único. Você cria um XML e fala o seguinte. Então, assim, você deveria ter um padrão, seja federal ou outro, e fala o seguinte, lei da transparência agora, e o contra-cheque já está assim, tá? O contra-cheque já publicaram um layout e fala assim, o contra-cheque tem que sair com essa cara. Verbas básicas, indignatórias, alguma coisa. Se você coloca aquilo, qualquer site consegue ler e publicar replicando. Então, assim, o importante é definir o padrão, como foi feito, por exemplo, na nota de produto. Nota de produto no Brasil inteiro é igual. Né? Uma vez que definir o layout, você consegue consolidar, ler e exportar de uma vez só. Da Secretaria de Fazenda. Não, então, não, assim, a produto, quem emite são os estados e a federação, que é o do outro. Mas é o mesmo modelo de layout de nota para todos os 32 estados. Já a nota de serviço, não, cada prefeitura cria a sua. Tem algumas que seguem o mesmo padrão, tem outras que criaram um padrão completamente diferente. Então é muito difícil integrar. Você pode colocar, mas em geral, assim, você pode... O material... porque depende. Porque você pode trabalhar dos dois modelos. Uma é o serviço, e você simplesmente mostra que ali dentro tem material. Ou não, eu posso prestar um serviço e te vender material ao mesmo tempo. Quando você incorpora ao serviço, ou seja, eu faço serviço de limpeza. Né? O importante é, eu vou te faturar a quantidade de salas de aula limpa. O material está embutido, eu só te cobro pelo serviço. Ou não, eu posso te cobrar a alocação de mão de obra que fica como serviço e te vender material medido separado. Aí eu emito 2 notas. São 2 notas. Eu outro dia fiz a revisão do carro ali na Fiat e eles dão 2 notas. Uma para o serviço da mão de obra e outra para as peças que ele faz separado. Eventualmente não precisaria, assim, a manutenção de 45 mil
e embutir dentro. Tem vantagens tributárias de fazer separado.